A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical do nosso quarto trimestre de 2025, ocasião em que estamos estudando Gênesis, as origens. Desta feita, chegamos à nossa lição de número 9, com o título O Concerto de Deus com a Criação. E eu já faço a leitura para vocês do nosso texto áureo, que se encontra em Gênesis capítulo 9, verso de número 11, que diz: E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O esboço para a nossa lição de número 9 está assim: uma introdução, os nossos 3 tópicos. O primeiro, Deus refreia a violência. O segundo, o concerto de Deus com toda a criação. E terceiro, a descendência eleita é prenunciada. E por fim, a nossa conclusão. Seguindo, nós temos aqui uma introdução em que apresentamos para os irmãos e diz: a terra que se apresentava aos olhos de Noé, de sua família e dos animais que saíram com ele de dentro da arca, ainda era a mesma da criação original, com a diferença de que, purificada da geração perversa que a contaminara com violência e corrupção, havia sido como que renovada para servir de habitação para as criaturas com as quais Deus estabeleceria um concerto de misericórdia e longanimidade. Veremos nessa lição em que consistiu esse concerto e que propósito o Senhor visava alcançar ao prometer não mais destruir a terra com dilúvio, mesmo sabendo que a realidade do pecado permanecia e eventualmente se manifestaria como no passado. Considerando aqui a nossa introdução, eu já deixei bem marcado para vocês, afinal de contas, nós estamos aqui com uma aula para professor de escola bíblica dominical, é uma aula preparatória, e por essa razão eu gosto de deixar alguns pontos já demarcados para vocês, professores. E na nossa introdução, eu tenho aqui esse ponto aqui marcado em vermelho, que são os nossos objetivos. Nós precisamos levar a nossa classe a este entendimento, e 2 principais em destaque aí para vocês. O primeiro, no que consiste o concerto que Deus fez com a criação, e o segundo, que é o propósito que Deus ele visava alcançar com essa promessa que ele fez de nunca mais destruir a terra por meio do dilúvio. Então, esses 2 pontos aqui, eles são principais, embora nós tenhamos outros pontos aqui sobre os quais nós vamos discorrer, vamos nos aprofundar um pouquinho aqui, porém, esses 2 aqui principais, os irmãos tenham aí em mente e tracem o objetivo para alcançar esse propósito aqui que nós temos na nossa lição. Prosseguindo, nós temos aí o esboço do primeiro tópico, Deus refreia a violência. Nós temos uma proposta de leitura do capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 7, e eu vou fazer essa leitura com vocês aqui, na Bíblia Sagrada, capítulo 9, o verso 1 até o verso de número 7. O texto bíblico nos diz o seguinte: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues.
Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso alimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Feita essa leitura do nosso texto sagrado, nós passamos ao comentário do material de classe que aqui nós temos. Vimos que após o dilúvio, chamando Noé e seus filhos para fora da arca, o Senhor ordenou que os animais fossem soltos para cumprirem o seu propósito de se multiplicarem e povoarem a terra. Agora, dirigindo-se particularmente ao patriarca e sua família, o Criador renova-lhes o mandato da procriação, do domínio sobre todas as demais criaturas, tal como originalmente determinara ao primeiro casal. Com a diferença de que, diante da realidade do pecado e da perda daquela relação harmoniosa que havia entre o homem e os animais, esse domínio só poderia ser assegurado pelo uso da força e da violência. Como os animais não mais se submeteriam pacificamente ao homem, como antes da queda, e certamente enquanto estiveram dentro da arca, este deveria se impor. E o fato de Deus tê-los entregue como mantimento era uma forma de incentivar o homem a exercer esse domínio pelo medo. Nesse primeiro ponto, essa primeira parte do nosso parágrafo, eu até dividi ele em duas partes, porque ele ficou um tanto longo. Nós vamos então fazer um breve comentário a respeito da situação que ora se apresenta diante de Noé e de seus filhos. Uma determinação de Deus para tanto os homens quanto aos animais, agora, diante daquela terra que está agora limpa, posto que aqueles que habitavam tinham sido destruídos pelo juízo de Deus, agora a terra como que ela está renovada e pronto para ser repovoada. E a missão cabe a Noé e a seus filhos cumprirem esse propósito de Deus de multiplicação e povoamento da terra, assim ele quanto também os animais, tal como nós vimos Deus lá no princípio determinar também para o primeiro casal, assim como, além de procriar, eles deveriam também sujeitar a terra. Então nós percebemos que tudo está acontecendo como foi no princípio. O detalhe é que, conforme nós já fizemos a leitura, é porque agora o homem terá que fazer isto aí pelo uso da força, da violência, vai ter que ter um esforço maior, posto que os animais não vão mais se submeter ao homem, ao domínio do homem, como isso aconteceu lá no início. Isto por causa, já se manifesta aqui para nós o problema maior que é o pecado. Após o homem ter desobedecido a Deus, quebrado a aliança com o Senhor, não obedecido aí a sua palavra, aí está a consequência de que tudo aquilo que de Deus seria
iria fluindo naturalmente, agora nós já não temos isto, porque o pecado sempre vai estar aí entre o homem e Deus, entre o homem e o propósito de Deus, não flui mais como era no princípio. E isso até para chamar a nossa atenção, devido aí essa questão do pecado está dominando a raça humana. E nós já fizemos essa observação em outro momento, em que pese agora a família, Noé principalmente, que andava na presença do Senhor e vai ter a oportunidade de adentrar a terra, de povoar a terra zeradinha. No entanto, nós sabemos que o próprio homem aqui, ele é da geração adâmica e por isso agora ele vai ter essa companhia com ele, né? O pecado, ele está presente no próprio homem. Embora Deus tivesse destruído toda aquela geração já corrompida, agora o homem que sai de dentro da arca, ele está maculado, ele está manchado e vai agora trabalhar e vai dominar a terra com muito esforço, conforme Deus já havia falado para Adão lá dentro do jardim ainda, né? Então, o homem no caso, deveria se impor ali, até porque Deus agora coloca para ele como mantimento também os animais, e aí ele vai ter que caçar, ele vai ter que, os animais vão resistir, enfim. Então, só para mostrar para cada um aqui a dificuldade que o homem vai se deparar com ela a partir de agora, não é verdade? Seguindo nesse próprio parágrafo aqui, nós temos uma exceção no tocante ao alimento, a carne que agora Deus introduz para o homem, na dieta, digamos assim, do homem, mas nós temos a exceção. Então vamos fazer a leitura aí desse material. Notemos, contudo, a exceção feita ao sangue mencionado aqui pela primeira vez como símbolo da vida e vedado ao consumo, porque sendo constituído mordomo da criação e não senhor, o homem pode dispor da carne dos animais como alimento, mas não da vida em si, a qual é superior ao corpo, e somente Deus pode dar e tomar de volta. Assim, ingerir sangue é uma atitude afrontosa a esse direito exclusivamente divino e um desprezo pelo dom da vida que o Senhor Deus, ele concedeu. Nós temos aqui uma referência bíblica de Levítico, capítulo 17, só para a gente fazer a leitura desse texto, que é um texto do Primeiro Testamento. Vamos lá, o verso de número 10 e o verso de número 11, que diz: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Primeiro Testamento. Agora, nós vamos fazer a leitura também de um texto do Novo Testamento. E aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, o verso de número 20, está escrito assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Vou explicar isso aqui para os irmãos, para não ficar com dúvida.
lá na hora da sala de aula. Então nós temos um primeiro texto de Levítico, que é Primeiro Testamento, faz parte da lei, tem lá suas determinações, mas alguém pode dizer, mas isso aí foi do tempo da lei, isso aí faz parte da lei ainda cerimonial, isso aí foi abolido. Preste bastante atenção. Nós temos exatamente aqui, nessa parte do sangue, esta exceção. Quando nós lemos Atos, capítulo de número 15, nós temos o Evangelho, por meio do apóstolo Paulo, chegando para os gentios e também para os judeus que já estavam na língua grega, enfim, já saindo dos limites ali de Israel, ou do limite do povo judeu que guardavam a lei. E naquela ocasião em que o evangelho alcança os gentios, então houve aí uma questão de que o grupo de judeus daquela época queriam que os gentios observassem a sua lei em todos os seus aspectos. Então houve essa reunião em Jerusalém, que é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, para resolver a questão do que os gentios observariam ou não. Então ficou determinado que aquilo que era próprio dos judeus não caberia para os gentios. Agora, a exceção, conforme nós lemos aqui, é a mesma de Levítico, e ficou determinado então nesta carta que ela seria lida nas igrejas que a partir de ali estavam se formando no meio dos gentios. E esta carta, nesse concílio lá em Jerusalém, ficou então ali acordado que os gentios que estavam chegando para o cristianismo, eles deveriam se abster das contaminações dos ídolos. Então é algo que seria tanto para judeu quanto para gentil, também da prostituição, do que é sufocado e do sangue. De modo que nós não podemos, nos dias de hoje, quanto igreja de Cristo, nós participarmos de qualquer alimento que tenha algum tipo de relação com o sangue. Por exemplo, carne sufocada, no caso de um frango que foi destroncado, essa é a expressão da roça que nós utilizávamos, né? Pegar o frango e matá-lo pelo processo de destroncamento, né? Puxar a cabecinha dele, o pescoço dele, no caso, e sufocá-lo. Então, esse sangue ficou no corpo do frango. E aí, então, existe essa proibição. Também, assim como o chouriço e tantos outros pratos nos dias atuais que vão levar o sangue dos animais. Não, isso é proibido pelo Senhor. Nós consumimos a carne, no entanto, o sangue tem que ser derramado no chão, como está escrito também em Levítico, no caso da lei, o sangue derramado no chão e depois coberto com o pó, né, da terra, com cinza, enfim. Mas de modo que todo o sangue do corpo desse animal tem que ser extraído, tem que ser tirado, por essas razões pelas quais nós já lemos aqui. O sangue é a vida. Nós podemos participar do corpo, da carne desse animal. No entanto, o sangue pertence à vida, e que o simbolismo da vida é de Deus e não é dado para o homem. Aqui esta explicação para nós. Prosseguindo ainda nesse primeiro parágrafo, que Deus refreia a violência, agora nós temos o nosso segundo parágrafo que diz: a fim de assegurar a santidade da vida, além de proibir o consumo do sangue de animais, o Criador proíbe o derramar de sangue humano, que observemos.
está implícito no ato de consumir a carne dos animais de um modo lícito. Sem dúvida, é uma palavra que condena o homicida, nada justificando a morte de um ser humano pela mão do seu próximo. Anteriormente, o Senhor havia proibido a qualquer outro vingar-se de Caim pelo assassinato de seu irmão Abel. Mas agora, aquele que derramasse o sangue do seu próximo, pelo homem o seu sangue seria também derramado. Significa que a violação a esse mandamento deveria ser punida da forma mais severa possível, pois constitui-se em um crime contra o próprio Deus, já que o homem foi feito à sua imagem. Eis aqui, portanto, o precedente para a punição capital, isto é, a aplicação da pena de morte nos casos de homicídio, não como vingança, mas como aplicação da justiça de Deus. Êxodo 20, verso 13, nós temos aí um dos mandamentos que diz: não matarás. E aí, no caso de alguém matando o outro com intenção, com dolo, conforme nós conhecemos hoje pela direito penal, e você dizer que essa pessoa que vai matar a pessoa com intenção de matar, né, aí ele também deveria ser punido da mesma forma como ele tirou a vida do seu próximo, a dele também seria tirada. No caso do dolo, que existe a intenção de matar. No caso aqui até da lei, o Senhor, na sua misericórdia, providenciou um meio, de onde surgiram as cidades de refúgio, para que quando acontecesse de alguém matar o seu próximo sem a intenção, aí já está fora do dolo, né? No caso, para nós, hoje nós conhecemos como um homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Foi um acidente, trocando aqui em palavras mais simples para nós, um acidente ocorreu e não havia essa intenção, e no caso, alguém veio a morrer, a perder a vida. Nesse caso, este homicida, ele deveria se refugiar. E aí tinham as cidades já preparadas nas redondezas ali de Israel, já esperando até que os juízes julgassem a causa aí, ou o acontecido, né? Por enquanto, por esse tempo, ele estaria refugiado, longe do vingador do sangue, conforme estava determinado. Romanos, capítulo de número 13, e o versículo 3 e 4, está escrito: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. E aqui nós temos, no caso, então, o ponto a destacar a respeito da justiça, que foi a penúltima linha que nós lemos, que uma aplicação da pena de morte naquele caso, né? Nos casos de homicídio doloso, naquela época, naquela ocasião, não era simplesmente uma vingança, mas uma aplicação da justiça, de modo que aqueles que andassem do modo correto, do modo certo, cumprindo com as determinações de Deus, e até hoje nós temos isso, não tem que temer nada, porque andando de acordo com as leis, não vai temer aquele que tem autoridade para aplicar as leis. Não há o que temer, né? Verdadeiro ditado: se não deve,
não teme. Assim, passemos para o nosso segundo tópico, e neste, o concerto de Deus com toda a criação. Agora, o verso 8 até o verso de número 17, vou deixar essa leitura para vocês fazerem na classe, juntamente com os seus alunos. Já vou passar para o nosso primeiro tópico, ou primeiro parágrafo aqui, para nós já começarmos também a responder aquela primeira questão que eu havia demarcado com vocês: em que consistiu o concerto de Deus, tá certo? Então, em que constituiu esse concerto? Então, vamos fazer a leitura aqui do material de classe. A natureza do concerto que o Criador estabelece com os homens e os animais que saíram da arca não está relacionada à salvação, mas no caso, no concerto eterno, primeiramente expresso no jardim pela representação da árvore da vida, ou no concerto firmado com o povo de Israel no Sinai, e que de maneira definitiva e perfeita seria selado através da morte sacrificial de Cristo na cruz. No caso aqui desse concerto, em Gênesis capítulo de número 9, a partir do verso 8, temos um concerto baseado na promessa de preservação da vida na terra, envolvendo Noé e sua família, bem como os animais que saíram da arca, por gerações eternas. Quer dizer que, enquanto as gerações se sucedessem até o fim do mundo, Deus prometeu, fez um concerto: não haverá mais destruição geral, ou universal, como aconteceu aqui no caso do dilúvio. Então nós temos o concerto de Deus com eles aqui, e é um concerto, todo concerto implica, concerto quer dizer uma aliança que foi feito. Nesse caso aqui, eu quero até fazer lembrança daquela aula em que nós falamos que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. E daí houve até um versículo de Números que diz que Deus não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. Então nós explicamos naquela ocasião que quando Deus criou o homem, ele não havia feito nenhum concerto, nenhuma aliança, nenhuma promessa que este não viesse a ser destruído, né? Então, nesse caso aí, Deus se arrependeu porque ele resolveu destruir o homem. Ele não estava aí contrariando nenhuma palavra que lhe houvera dito antes, como no caso lá de Números, que Deus havia feito promessa para aquele povo. Por isso, uma palavra profética contra aquele povo estaria contrariando aquilo que Deus já havia falado antes. Portanto, ali ele não iria se arrepender disso. Agora, nós temos Deus entrando num concerto, numa aliança com o homem na terra. Olha como que agora a figura muda. Deus agora sim, ele está entrando numa aliança, num concerto com o homem, de que o homem na face da terra, ou toda a geração de homens na face dessa terra, não seriam mais destruídos como eles foram no dilúvio. Apesar do homem ainda estar numa situação de vida pecaminosa, ainda destituído da glória de Deus, mesmo assim, Deus promete não destruir o homem de forma universal. Isso também não vai descartar o fato de Deus trazer juízos pontuais durante as gerações para algumas cidades, e isso ficando para lição, exemplo, para um despertamento do homem, para que o homem se volte para o seu Criador.
mas de uma forma universal. Então, nós aqui não temos uma promessa, um concerto, uma aliança firmado com o homem. Seguindo ainda na leitura desse primeiro parágrafo, é escrito o seguinte: como já ressaltamos na lição anterior, não significa que o Senhor deixaria de julgar indivíduos e povos, fazendo de casos particulares exemplo de um juízo futuro e universal, como fez com Sodoma e Gomorra, com a geração israelita que pereceu no deserto. Então, isso aqui é o que eu acabei de comentar. Mas, enquanto não chegasse o tempo determinado para a destruição dos céus e da terra que agora existem, desta criação, o Senhor não mais visitaria a humanidade como uma catástrofe universal, mas exerceria sua paciência, longanimidade para com os pecadores, geração após geração, para que ao menos alguns não perecessem eternamente, mas viessem ao arrependimento. E é isso que mostra a longanimidade de Deus. Também aqui nós vemos a grande misericórdia de Deus. Deus sempre deu o primeiro passo na preparação do julgamento e provendo a subsistência dos que vivem em obediência à sua palavra e também na sua presença. Então, se existe um julgamento de Deus, pode ter certeza, se tem alguém que anda conforme a sua palavra, Deus ele providencia, Deus ele sempre provê livramento e subsistência. É o que nós aprendemos com Noé. Noé era um homem que andou com Deus, é um homem justo. E essa condição eu já destaquei, é por conta da fé que Deus deu a esse homem. E a fé deu essa condição para que ele fosse justo, andasse bem, se separando daquela geração corrupta. E agora Deus, ele provê aí livramento e subsistência para aqueles que andam nessa condição. Ficou exemplo. Agora, e os outros? Os outros foram julgados. Mas os outros foram julgados por causa do quê? Porque eles excluíram Deus das suas vidas. Que desgraça! Quanto homem, ele resolve se sentir aí independente e suficiente, se separam de Deus. Quando estão separados de Deus, eles, então, num dia de julgamento, não tem escapatória. Preste atenção nisso. Num dia de julgamento, não tem escapatória. E as experiências de Noé descrevem Deus como sendo um Senhor, ele completo de todas, ele é Senhor completo de todas as forças naturais, e algumas das quais ele usa como ferramenta para julgamento e outros aí para salvação. Aqui também em Noé nós aprendemos isso. Assim como ele controlou as chuvas, o vento, o tempo que tudo isso aí demorou. A exemplo, depois nós vamos ler também lá em Êxodo, como Deus trouxe juízo sobre a terra do Egito e controlou também aquilo que eles lá pensavam que eram deuses, mas o Senhor soberano tinha o controle de todas estas coisas também. Então o Senhor, ele é soberano, verdadeiramente Senhor, tem controle de tudo. Então ele traz os juízos com águas e ele próprio retirou, ou seja, controla todas estas coisas. E aí, conforme nós lemos, não havendo mais uma oportunidade para um juízo universal, contudo, não nos esqueçamos, porque haverá um dia sim, um juízo final em que o Senhor julgará todos os homens, todos, até aqueles que já transpassaram, ou seja, aqueles que já morreram, e de todo o tempo de existência, hão de comparecer ante o tribunal de Cristo, e nessa ocasião,
se dará o juízo final. Então, até este dia, que vai ser um juízo final, universal, aí sim. Agora, enquanto esse dia não chegar, o Senhor vai fazendo de forma pontual para alertar o homem a respeito desse grande dia, pois haverá. E não nos esqueçamos, se o Senhor falou através de Noé, e tudo aquilo que Noé pregou aconteceu, lembremos que o que a Bíblia está dizendo, então, também terá o seu cabal cumprimento. Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, mas não haverá mais juízo por água, agora será fogo do céu para consumir tudo que existe nesse juízo que está por acontecer. Quanto mais o tempo está aí avançando, e tudo que nós estamos assistindo, nós estamos chegando à conclusão que os dias estão terminando, estão acabando aí. No nosso segundo parágrafo desse tópico, segundo, o concerto de Deus com toda a criação, nós temos aqui, como sinal visível desse concerto, o Criador estabelece o arco multicolorido que aparece em dias de chuva, que comumente chamamos de arco-íris, mas na Escritura é o arco de Deus ou o arco celeste, conforme está em Apocalipse 4:3, Ezequiel capítulo 1, verso 28, cuja beleza testifica da misericórdia de Deus e da sua fidelidade à promessa de não mais destruir a terra por meio de um dilúvio, ainda que continuaria a haver chuvas sobre a terra. O tal arco celeste aqui, ou também esse arco de Deus que nós conhecemos, como já lido aqui como arco-íris, mas na Bíblia Sagrada, arco de Deus, ou então o arco celeste, biblicamente falando, esse aqui não é sinal de que ele surgiu aqui, nesse momento, nessa época. Não, ele já existia. Deus dá um novo sentido para esse arco e aproveita que ele aparece justamente na época das chuvas. Então, começando a chover, Deus diz se lembrar do concerto que ele fez com os homens na terra, a aliança de nunca mais destruir o homem por meio de um dilúvio. E assim, chovendo constantemente, de repente, nós olhamos para os céus e nós observamos então o arco celeste. E quando nós observarmos, nós devemos nos lembrar. Anote isso, por gentileza. Sempre quando olhar para o arco celeste, não fique preso em misticismo, mas se lembre do concerto de Deus com o homem, de nunca mais destruir o homem por meio de dilúvio. E assim a gente deve glorificar. É algo que quando eu olho para o céu e eu observo isso, eu vejo o arco celeste, eu glorifico a Deus por Deus ser longânimo, ser misericordioso. É algo que nós devemos olhar, observar e nos lembrar da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus. E o próprio Deus, conforme deixou registrado, eu me lembrarei do concerto, da aliança que fiz com o homem na terra. E aí as chuvas cessam nesse momento aí. Agora, muito mais do que um sinal no céu, ou de as chuvas, aí você sabe que vai fazer agora a bonança, quando aparece o arco celeste, e é sempre nós nos lembrarmos dessa graça maravilhosa do nosso Deus. Então, assim como nós olhamos para os céus, o sol, a lua, nós olhamos para as estrelas, dia e noite, um fazendo declaração ao outro dia, um dia fazendo declaração ao outro dia, e mostrando a grandeza do nosso Deus, que nós também venhamos observar
a questão do arco celeste, não simplesmente ficarmos admirando as suas cores, mas nos lembrando do grande amor de Deus para conosco, os homens na terra. E olhe só, não é só para com os bons, não são só homens justos na terra, é uma misericórdia estendida para todos os homens da terra, independentemente do credo, da religião, enfim, toda a geração dos homens na terra estão cobertos por esse concerto e por essa aliança. Dessa forma, você que está assistindo esse vídeo, se volte para o Deus Criador dos céus e da terra, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembrando que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembre-se, há um Deus misericordioso, e quando começar a chover e estiver parando, e vires no céu o arco celeste, se lembre desta aula. Entro agora com vocês no terceiro tópico, a respeito da descendência eleita aqui, prenunciada, a partir do verso 18 até o verso de número 29. O material de classe está escrito assim: a narrativa que segue é de grande importância profética, pois nela são delineados os desígnios gerais de Deus em relação aos três grandes ramos da família humana que descenderiam a partir dos filhos de Noé. O episódio envolvendo Noé e seu filho Cã tende a ser interpretado por muitos em desfavor do patriarca, embora seja verdadeiro que a Escritura condena a embriaguez, e por isso aquele que deseja ser sábio e piedoso é orientado a evitá-la, como qualquer outro vício ou fruto da carne, conforme está aí em Provérbios 31, 4, 5, Gálatas capítulo 5, verso 21, a respeito das obras da carne, devem ser abandonadas. Mas a importância desse relato não está na embriaguez de Noé, pois a Escritura não julga o ato em si, mas antes explica que, mesmo sob o efeito do vinho, ele se retirou para a privacidade de sua tenda e ali se despiu, longe da vista de qualquer pessoa. Então, você, professor, já preste atenção, o ponto importante não é a questão da embriaguez de Noé, não que esteja correto, mas não é a questão no momento. Qual que é a questão então? Já que não é a embriaguez. Aí nós lemos a continuidade do parágrafo. Seu filho Cã, adentrando desavisadamente a tenda do pai, viu-o naquele estado e expôs aquela situação aos irmãos que estavam do lado de fora, para constrangimento do patriarca e escândalo dos seus familiares. Tal atitude revela que faltou a Cã tanto o respeito para com o pai, como o senso de vergonha que, mesmo Noé embriagado, demonstrou ter ao refugiar-se na sua tenda, para não se expor naquele estado aos familiares. O próprio Noé, ele realmente foi e se recolheu à sua tenda, enfim, não cria escândalo nenhum. Agora chega esse seu filho Cã, e aí qual que é a atitude que ele vai ter? Ele vai ter uma atitude de falta de respeito, primeiramente com o pai, e depois também o senso de vergonha aí em relação ao escândalo que ele vai causar aos seus familiares. Se porventura ele tivesse entrado, e mesmo que não tivesse tido a atitude que teve os outros dois irmãos, mas que saísse da tenda e guardasse aquilo com ele,
e não ali propagar-se para os outros aquela vergonha, que aliás é a sua própria vergonha, porque uma vez que a vergonha do pai, ou se o pai está causando um escândalo, isso iria refletir na sua família. Cã, ele é inconsequente nesse sentido, não guarda segredo, quer difamar o pai, quer envergonhar o pai. É terrível isso. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Uma lição importante. Eu me lembro aqui de uma certa vez, eu tive uma experiência dentro da igreja. Eu me lembro que havia uma pregadora, ela percorria todo esse Vale do Paraíba, muito famosa, e evidentemente eu não vou aqui dizer, né, quem, mas é só a guisa de exemplo que eu quero dar, mas também não é a questão dela, é a questão de um membro da igreja, que passou numa banca de jornal e lá estava exposto numa revista o escândalo que essa pregadora havia cometido. E esse membro da igreja, ao invés de questionar ali com a banca do jornal, não, saiu espalhando para A, para B, o que a tal pregadora havia cometido, do que ela leu na revista. E isso chegou até mim. Quando chega até mim, eu a repreendi. Por quê? Eu disse, ora, o que estão expondo é vergonha para nós. Então eu deveria questionar a tal revista que está expondo, está declarando o escândalo que está ocorrendo no meio do povo cristão. Agora, ao invés de eu ir lá e ter esse tipo de atitude, o que eu faço? Eu saio propagando, eu saio dando crédito para a revista e saio também espalhando para os outros. Então isso é uma atitude muito errada. Caso vejamos o nosso irmão dando escândalo, nós vamos fazer o quê? O que a Bíblia recomenda? Se você enxergar alguém pecando, então você deve chegar até essa pessoa e conversar com essa pessoa. Depois não deu certo, leva mais uma ou duas. Depois leva esse caso para o pastor. Será levado para a igreja. Vai ser resolvido da forma correta. Então tudo deve ser resolvido de uma forma certa. Agora, o que nós vemos Cã fazendo aqui, o inconsequente, e agora, então, faltando com respeito, desonrando o próprio pai, vai quebrar o mandamento, desonrando o próprio pai e ajudando a propagar o escândalo que, ora, ele estava cometendo. Bem, ele estava retido, né? Ele estava dentro da tenda. Até então não havia nenhum escândalo, mas o próprio filho vai causar, vai dar conta de espalhar isso até entre os seus próprios irmãos. Isso vai ter, como eu disse, Cã foi inconsequente. Então vamos ver aqui a consequência, e nisto também nós já vamos enxergar a descendência eleita sendo prenunciada. Lógico, essa descendência vai sair de alguém que sempre está andando na carne de forma alguma. Então vamos fazer a leitura do material. Ao recobrar a lucidez, informado do mal que seu filho Cã lhe fizera, e de que Sem e Jafé evitaram vê-lo naquele estado vergonhoso e cobriram a sua nudez, Noé, sem dúvida, sob inspiração divina, pronunciou a recompensa de cada um deles na forma de uma profecia. Olha a atitude nobre dos dois irmãos, em tomar um pano, colocar nas costas, e assim mesmo, indo de costa para não ver o pai naquela situação.
Que problema haveria em eles também enxergarem tal coisa e depois cobrir o pai? E que aquilo ficasse entre eles. Sem problema nenhum. Até com Cã também. Tivesse visto, que problema haveria? Que pecado existiria ali? O pecado não está nesse ponto. Está em sair difamando os outros. Dando aí com a língua nos dentes. Falando demais. Aí é o problema da língua, né? O problema em que tem prazer em ficar difamando o próximo. Aí esse não é um cidadão do céu, verdadeiramente, conforme está nos Salmos, não é? Tem prazer aí em difamar o próximo. Então a atitude dos dois irmãos foi uma atitude nobre. E assim então nós vamos ter uma sentença a respeito de Sem. Preste atenção. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. É clara indicação de que aquela invocação do nome do Senhor, iniciada nos dias de Sete, manteve-se após o dilúvio, e Sem e nos seus descendentes, chamados de semitas, com os quais Deus manteria um relacionamento mais próximo, até chamar Abraão, o hebreu, através do qual formaria a nação de Israel. A respeito de Jafé, alargue Deus a Jafé, é uma alusão ao grande número de povos que descenderia desse filho de Noé, espalhando-se por uma ampla faixa de terra do mundo antigo, e que, embora vivesse por grande tempo andando segundo seus próprios caminhos, eventualmente, pela pregação do Evangelho, assim reconciliados por Cristo, para servirem ao Deus dos semitas. Por isso disse Noé em relação a Jafé: habite nas tendas de Sem. Antes de prosseguir aqui com vocês, eu vou fazer a leitura de Gálatas, capítulo de número 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Já é um versículo que já mostra para nós aqui também em Gênesis, que dizendo Jafé, alargue Deus a Jafé, e este iria habitar nas tendas de Sem. Olha só, como que habite nas tendas de Sem, como que Sem já é a descendência abençoada por Deus, de onde vai se originar Abraão, e agora nós temos já bênçãos estendidas também para aqueles que não são da descendência de Abraão. Verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Pronto. Aqui o texto que nós estamos lendo, demonstrando que Deus já está alcançando além de 100. E no caso aí, aqueles que são descendentes de Jafé. Agora, quanto a Cã, por sua vez, havia dado causa a uma maldição sobre um de seus filhos, Canaã, que veio a se tornar um grande povo que habitou a terra de mesmo nome, mas que seria tanto submetido aos semitas, o que se deu com a conquista da terra por Israel. Aí nós temos Gênesis, daqui a pouquinho eu quero fazer a leitura com vocês, como também aos descendentes de Jafé, os quais, após o cativeiro babilônico, alternaram-se com os semitas no controle daquela região, até os tempos modernos, persas, gregos, judeus, romanos, árabes, turcos, europeus das nações modernas e, por último, os judeus
novamente. Nós temos aqui. Eu quero fazer a leitura. Primeiro, vamos voltar para Gênesis, capítulo de número 9. Nós estamos na parte aqui, que está entre os versículos 8 e o 17. E eu quero destacar para vocês, não estão os versículos um pouquinho mais adiante, né? Faça uma correção aí, por gentileza. Não é o versículo, é versículo 18 até o verso 19. Por favor, corrijam aí no slide. Bom, nós estamos no terceiro tópico. O terceiro tópico vai do 18 ao 29. E eu quero destacar o verso 25, o verso 26 e o verso 27. Vou tirar um pouquinho da ordem aqui. O verso 27, lendo primeiro. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Veja o que a palavra profética de Noé, primeiro, vai direto a Jafé. Direto a Jafé. E ele vai, então, ser próspero, digamos assim, conquistador de muitas terras. E Noé, aqui no caso de uma palavra profética da parte de Deus, é dado para Jafé as posses materiais. Tudo bem? Posses materiais. Então, riqueza, tudo que for relacionado a essa terra, pertence, então, a Jafé. E ele, numa oportunidade dada por Deus, habitaria nas tendas de Sem. Ou seja, alcançando a mensagem da pregação da palavra de Deus, teria uma oportunidade, embora possuidor só de coisas materiais, mas teria acesso também às espirituais em um dado momento, como aconteceu com vários. Eu posso citar aqui aquela meretriz, lá no caso de Jericó, quando estava na conquista da terra, pertencia à terra aquele povo, ali que estava com Josué, mas Raabe, ela é uma dessas aqui, que depois, pela fé, vai ser inserida também. Então é o exemplo de habitar nas tendas de Sem, pela fé. Aí vai ter que chegar por outros meios, até essa bênção que tem Sem. E aí então eu me volto para Sem agora, no verso 25, vou ler a respeito de Cã. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Se em Jafé, Noé profeticamente falou direto para ele, já no caso de Cã não, vai cair lá no seu filho Canaã, na sua descendência, essa maldição aqui. Então, só para destacar esse ponto. E por fim, nós temos, no caso, o verso 26, que também a palavra profética, ela não é dirigida diretamente a Sem, como Sem sendo bendito. Olha o que Noé vai dizer. Disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ah, que maravilha. Lógico, eu não tenho tempo aqui nessa aula para começar com vocês um novo estudo, ou uma nova pregação, ou uma pregação a respeito disso aqui. Mas eu faço questão de deixar aqui para vocês esse ponto que é muito curioso. Bendito seja Sem, não, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Esse homem aqui, esse filho de Noé, realmente a sua descendência tem um privilégio muito grande. É o Senhor sendo bendito. Depois nós vamos ter Abraão, quando o Senhor Deus diz a respeito dele: sai do meio da tua terra, parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então a bênção que repousa sobre Sem vem do próprio Deus, do Senhor. Bendito seja o Deus de Sem.
É muito extraordinário, isso aqui é muito profundo. E como eu disse para vocês, eu não vou me aprofundar muito, mas eu tenho certeza que você, como professor, vai ler isso aqui com cuidado. Na tua aula também não vai se aprofundar, mas vai servir um momento ou outro para você ler e prestar bem atenção. De onde que vem a fonte da nossa bênção? De onde que vem? É do Senhor que fez os céus e a terra. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Bendito seja Deus. Sempre o Senhor sendo louvado. Em Gênesis capítulo de número 15, agora, quando nós lemos sobre essa maldição que pairou aí sobre Canaã, e que eles seriam por servos, estariam aí como servos, quando nós paramos agora em Gênesis capítulo 15, e o verso sugerido, verso 16, olhe lá, eu vou ler o verso 13. Então disse a Abrão, Deus falando com Abrão: de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus está falando com Abraão em Canaã, aquela terra que estava sendo habitada e que seria habitada pelos descendentes de Cã, aqui. E agora Deus vai trazer juízo sobre eles por meio da descendência, aí a semente de Abrão, no caso aqui ainda Abrão, e é a quarta geração que viria para ali. Não faz isso agora, porque a medida deles ainda de injustiça não está plena. Mais uma vez nós vemos o juízo de Deus aqui. No primeiro caso, antes do dilúvio, completou-se a medida de injustiça daqueles homens ímpios, veio o dilúvio. Agora Deus traz o juízo, esse aqui pontual, como nós dissemos, vai vir um juízo sobre o povo que está escravizando os filhos de Abraão, descendência, mas também já numa visão profética lá para o final, porque a igreja ela está sendo perseguida sobre a face dessa terra, e haverá também, quando tudo isso estiver na medida perfeita de Deus, haverá também o juízo final. Mas aqui nós temos um juízo que está vindo sobre quem? Descendência de Cã. Por quê? Já profeticamente falada lá atrás. E do verso 17 até o verso 21 está aí a descendência deles que ali estavam, e aquela terra que Deus ali promete para Abraão, naquele momento de Abraão ainda não está povoada, mas com o passar dos anos, depois 400 anos para frente, aí sim, quando essa descendência da qual Deus está falando com Abraão aqui retornarem, aí a terra já vai estar cheia, e aí então virá o juízo de Deus. Então, mais uma vez, nós destacamos, aqueles que colocam Deus à parte da sua vida estão sujeitos ao juízo de Deus, porque excluíram Deus das suas próprias vidas, não temeram Deus em querer andar segundo o seu próprio pensamento e desejo carnal. Assim nós chegamos à nossa conclusão. Vamos ler. O concerto de Deus com Noé e todos os que com ele saíram da arca assinalou o princípio de um ciclo contínuo de gerações cujos indivíduos deveriam encontrar o seu lugar entre a sorte de um dos 3 filhos de Noé. Ao mesmo tempo em que, com a aproximação dos fins dos tempos, vai se tornando mais e mais patente que quem são aqueles que estão na sorte de Sem.
cujo Deus, o Senhor, é bendito eternamente. Aqui nós falamos sobre essa descendência, ela sendo prenunciada, né? A descendência eleita prenunciada, e ela é prenunciada onde? Em Sem. E assim como antes do dilúvio existia duas também gerações, a de Abel e a de Caim, Caim sendo do maligno, carnal, e Abel de Deus, e depois é morto pelo seu irmão, mas em Sete reinicia uma descendência de homens piedosos ali. Bem, agora nós temos novamente 3 filhos de Noé, um que vai tomar conta, posse de coisas materiais, um que vai estar sob maldição, sempre sendo servo, e, no caso Sem, que seria aí bendito por causa do Deus que ele servia. Bendito seja o Deus de Sem. E esta é a geração, então, a descendência eleita, prenunciada, que é exatamente de onde vem Abrão, e aí vai se seguir. Nas próximas aulas, nós conversamos a respeito desse assunto com mais profundidade. Muito bem. Aqui, então, nós apresentamos a lição de número 9, o concerto de Deus com a criação. Com esse esboço, uma introdução, os 3 tópicos: o primeiro, Deus refreia a violência; segundo, o concerto de Deus com a criação; e terceiro, a descendência eleita prenunciada. E a nossa conclusão. Apresento para vocês agora o texto áureo de Gênesis, capítulo 9, verso 8, 11. Gênesis, capítulo 9, verso 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Bem, assim terminamos a nossa lição de número 9 aqui com vocês, e peço a Deus que vocês tenham uma boa aula no próximo domingo ou no dia de semana que for o dia do seu estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês cada vez mais, e até o nosso próximo encontro.